Nós somos esse povo, povo da paz, né, irmãos? O povo da paz, o povo que onde passa leva paz, leva ensino, ensina sobre a paz, né? Não é uma paz só altruísta, não é só uma paz mística, mas a paz tem que ser ensinada, a palavra de Deus tem que ser ensinada. Por isso que é muito bom a gente estar aqui nessa noite aqui com os nossos cadernos, com os nossos registros, para poder aprender, e a partir do momento que somos bons aprendizes, ganhamos a autoridade também de ensinar, de ser bons professores. Um pai, ele precisa aprender a ser filho primeiro, né? Mas é muito bom a gente poder orar por essas coisas, com a certeza que Deus está nos preparando para coisas grandes mesmo e ocultas, mistérios do Senhor. Então, queridos, entramos agora na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso mergulho na cidade de Corinto, né? Esse lugar tão peculiar, tão especial, que nos ensina tanto, né? Através das Escrituras. São duas cartas, são duas epístolas escritas por Paulo, direcionadas para essa igreja, para esses irmãos que se reúnem em Corinto, uma cidade próspera, uma cidade economicamente sustentável, uma cidade que nós vimos a importância que ela tinha de meio do caminho, né? Então ela tinha ali era um lugar de meio, né? Um lugar de conexão, né? Conectava ali a partir dos seus portos ali muito importantes, conectava ali os interesses econômicos, comerciais da Ásia Menor e da Itália, né? Então era do Oriente e do Ocidente. Então era um lugar de trânsito de muitas pessoas passando, muitas diferenças culturais, estabelecido ali naquele lugar ali com muita força, por ser uma cidade grega, muita força ali da mitologia, né? E da deusa Afrodite, essa deusa do amor. Estabeleceu ali também muita imoralidade religiosa, né? Havia rituais de orgias, tinha prostitutas sacerdotais, né? Que gerava ali aquela imoralidade aceita, imoralidade legalizada, digamos assim. E isso é muito atual para nós, né? Tem muita coisa, tem muita imoralidade, não só sexual, mas imoralidade moral, imoralidade ética hoje, que tá acho que tem que fechar o teu fone aí, amor. Às vezes abre sem querer. Mas a gente vê muita coisa que está contextualizada na nossa cultura como verdade. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o coração de Deus, a gente começa a entender que não é legal aos olhos de Deus, mas socialmente há uma aceitação e às vezes até juridicamente, né? Isso se transforma numa legalidade jurídica também para alguns comportamentos que não podem ser aceitos, né? Até nós compreendemos, mas não aceitamos. Então, naquele momento se tinha ali em Corinto comportamentos que eram aceitos, que eram divulgados, né? E se tornou algo até religioso. Era até bom, até quem saía com essas mulheres, essas sacerdotisas religiosas ali, espirituais, prostitutas, eles até saíam abençoados, né? Se sentiam abençoados conforme aquilo que eles criam. Então, é muito oportuno e muito atual também isso nos nossos dias, né? Então, era dentro desse ambiente que a igreja foi se estabelecendo, que a igreja foi sendo constituída,
nesse lugar, nesse ambiente que Paulo ficou ali por quase 2 anos, né, ensinando junto ali, trabalhando ali junto com os irmãos, arduamente, convivendo na comunhão com os irmãos, até que se estabeleceu ali uma visão do Evangelho, uma visão da sã doutrina, né, em Cristo Jesus. Nós vimos no primeiro capítulo, hoje nós vamos entrar no segundo capítulo. No primeiro capítulo, se tu puder ver aí nas suas anotações, a gente começou a falar sobre esse problema, né, os problemas que foram referidos ali, né, por Paulo, que era um problema de desunião, né, de contenda, e um problema de moralidade. Foram as duas questões que nós trabalhamos bastante, né? Essas questões ali que eram para trabalhar ali a vida daquelas pessoas ali que estavam recebendo a palavra de Deus no coração e a força da mensagem da cruz, né? Então nós falamos aí da força dessa mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que não têm ainda um despertamento espiritual, mas para aqueles que já têm um despertamento pela fé, é o poder de Deus para a salvação. Então nós falamos aí dos judeus, né, que estavam buscando sinais, e por isso a cruz era um escândalo para eles, e os gentios, que eram os gregos, né, sobretudo gregos, também romanos, que estavam buscando sabedoria, explicação lógica, e para eles era uma loucura, porque não tinha explicação lógica, não tinha coerência. Então, isso que nós trabalhamos, né, bastante sobre isso, né, essa divisão, partidarismo. E agora a gente vai entrar no capítulo 2 desse livro, e aqui eu quero fazer uma referência aqui pessoal, que muito inspirador, muito presente no meu dia a dia esse capítulo. Esse capítulo é um capítulo muito enraizado na minha vida, né? Esse capítulo é muito familiar, é como se ele tivesse moldado na minha vida, esse capítulo 2. É como se muita coisa que eu fale, muita coisa que eu diga, muita coisa que eu ensine, muita coisa que eu testemunhe, ela brota na essência desse capítulo. Então ele tem uma importância particular no meu desenvolvimento, no meu crescimento, na minha caminhada com Deus. Por isso que ele tem uma importância bem especial. Um capítulo que vai falar dessa mente de Cristo, né? Vai falar dos mistérios. Quando falar dos mistérios ali, esses mistérios não é mistério no sentido de ser de difícil compreensão, né? Então, tu já vai botando isso no teu coração antes da gente ler esse segundo capítulo. Quando falar de mistérios, quando fala a Bíblia, fala dos mistérios do Senhor, que fala em mistérios, é um mistério está falando de algo que estava escondido em Deus e que foi revelado em Cristo Jesus para alguns. Então, alguns têm acesso a esses mistérios pela fé. Então, esses são os que têm acesso aos mistérios. Então, os mistérios não é algo misterioso, enigmático, no sentido de dificuldade de compreensão, mas no sentido de que estava oculto em Deus e é revelado na vida de Jesus, ele sendo o Cristo enviado por Deus, para que aqueles que são despertados pela fé enxergam, creem e começa uma nova caminhada de estrutura de pensamento. Por isso que é a mente. A mente, ela vai sendo renovada, ela vai sendo mudada gradual e paulatinamente. Tá bom, queridos? Então eu quero que tu acompanhe comigo, eu vou ler esse capítulo 2, ele é menorzinho, ele tem 16 versículos, se tu puder acompanhar aí com atenção importante, a gente botar os olhos na palavra, a gente lendo a palavra, acompanhando a palavra, isso fez grande diferença na minha vida também. Uma das coisas que me atraiu para mim congregar, andar junto, estudar numa igreja de fé reformada, é essa relação com a palavra de Deus, né?
nos outros lugares que eu ia, se tinha muita filosofia, se tinha muita até explanação da palavra, mas não havia um estímulo que eu mesmo pudesse botar os meus olhos na palavra. E isso fez toda a diferença para mim quando eu comecei a botar os meus olhos, comecei a ler, e essas letras aí parece que elas começaram a entrar na minha vida e começou a não ser mais só um livro com letras, mas era a palavra de Deus através do Espírito Santo mesmo. Então, eu sempre estimulo as pessoas a lerem, a acompanhar a leitura, né? Então, no capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, diz assim, terminou, né? Para a gente poder relembrar também aqui, pegar uma conexão, terminou a gente falando de justificação, a gente falando de santificação e de redenção, né? Lembram disso? A gente falou lá, né? Acho que até eu anotei aqui, essa sabedoria que é justificação, santificação e redenção. E no final ficou a glória de Deus. Então Paulo diz assim, e eu, irmãos, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito, e aqui, querido, só uma paradinha aqui rápida, uma orientação. Sempre que na Bíblia falar Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. E quando tiver escrito Espírito com letra minúscula, se refere ao espírito do homem, ou espíritos imundos, conforme tiver contextualizado, né? Então, Espírito com letra minúscula é o espírito do homem, que é corpo, alma, espírito, né? E Espírito com letra maiúscula é o Espírito de Deus. Então, para a gente, quando lê, a gente já entender, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, letra maiúscula, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então aqui é Espírito com letra minúscula, então estou falando do Espírito do homem. Então ele está dizendo, as coisas do homem, só o Espírito do homem pode saber. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode, olha só que é uma impossibilidade.
ele não pode, ele está proibido, ele está excluído, ele não tem condição de conhecer, de entender, de saber as coisas de Deus. Ele não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Se eu estivesse pregando aqui, eu ia dizer assim, repete comigo agora, tudo, para ficar bem marcado, né? Esse homem espiritual, que compara coisas espirituais com o espiritual, ele entende, ele discerne, ele consegue compreender tudo, todas as coisas, ele compreende. E ele, de ninguém, é discernido. Ele mesmo, ele não é entendido, ele não é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aí, até aqui. Deixa eu botar uma aguinha aqui para hidratar um pouquinho aqui as cordas vocais. Aleluia. Queridos, então vamos começar aqui, entendendo aqui como é que Paulo está chegando ali. Então ele está dizendo, ele está deixando bem claro. Olha, eu tive com vocês, eu andei com vocês e o meio que nos ligou foi a fé. O que nos ligou para estar junto com vocês foi a fé, porque agora eu quero lembrar lá o que fala lá em Atos 18, onde a gente falou no primeiro dia, quando nós transitamos ali pela cidade de Corinto e aprendemos como que Paulo chegou ali, né? Então, lembro que ele não queria ficar ali, lembro que ele queria ir embora, que ele queria sair, que ele ficou desapontado ali com a falta de receptividade, com aquilo que ele falava de alguns judeus. E aí ele já estava empenhado em ir embora, e aí Deus falou com ele, o Espírito de Deus falou ao espírito dele e disse para ele, não, fica aí, não tenha medo, ninguém vai tocar em ti, eu tenho muita gente nessa cidade. Então ele está dizendo, olha, quando eu cheguei e fiquei aí, não foi por vontade própria, não foi por um conhecimento humano, não foi por algum interesse pessoal que eu pudesse ter nessa cidade, nesse lugar. Mas eu estava aí mesmo, impulsionado por Deus. Por isso que a gente está ligado pela fé. Eu não estou ligado com vocês aí, eu não estou aí por proselitismo, não estou aí para fazer prosélitos aí nesse lugar, para convencer pessoas do que é melhor, para vender coisas, para tentar convencer as pessoas que precisam comprar o meu produto, o cristianismo. Não foi assim que eu estou aí. Eu estou aí pelo poder de Deus mesmo, eu transitei no meio de vocês, não foi por sabedoria humana. Então aqui é importante a gente entender que há uma maneira de andar pela sabedoria humana. Há uma maneira de andar pela coerência natural. Por uma comparação natural, olhar o ambiente, avaliar as pessoas, avaliar nós mesmos, o que a gente quer, os dons que a gente tem, se a gente se adapta àquele lugar, se aquilo ali vai dar um bom retorno, se aquilo ali vai ter sucesso. Dá para a gente fazer uma pesquisa de mercado. Dá para a gente fazer uma pesquisa de mercado, né? E não é errado fazer isso. Dá para a gente fazer uma pesquisa do mercado quando a gente está escolhendo um marido. Quando a gente está escolhendo uma esposa, dá para fazer uma pesquisa de mercado. Será que tem ali aquele jeito que eu gosto, aquele corpinho que eu sonhei, aquela maneira que eu sonhei? Dá para fazer essa pesquisa de mercado. Agora, isso não pode ser decisivo e definitivo para um homem espiritual. Porque para um homem, aqui falando da espécie humana, né? Homem e mulher, o que é decisivo, preponderante nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisão, é aquilo que o Espírito fala ao nosso espírito. Que muitas vezes quebra todo esse padrão de pesquisa de mercado que a gente fez. Então, ele está dizendo ali, está chegando, está dizendo, olha, eu cheguei para estar com vocês pela fé,
Mas não era uma fé que era apoiada nessa sabedoria humana. E essa sabedoria humana, o que ela pode trazer? Pode trazer uma sublimidade de palavras, uma oratória, uma eloquência. E Paulo está dizendo, não foi isso que nos uniu. Não era dessa forma que eu estava aí com vocês. Mas eu estava aí, era demonstração de poder. O que seria, irmãos, a demonstração de poder que ele refere ali? É uma questão para a gente pensar um pouquinho hoje, né? Na nossa aula hoje aqui. O que é essa que ele teve ali com demonstração do Espírito de poder? Porque ele disse, né? Ele deixou bem claro, olha, eu estava em vocês porque eu abri mão, porque eu me esvaziei de tudo isso que eu poderia até usar, né? Porque ele era um homem muito capaz, ele era um homem letrado, ele era um homem erudito, ele era um homem catedrático, de muito conhecimento, então ele poderia se alicerçar, se embasar nisso, para que ele se sentisse mais seguro. Mas ele entendeu que era melhor ele estar ali em fraqueza, em temor no espírito, em tremor no corpo físico mesmo. Sabe aquele tremor que a gente fica no meio de uma conversa difícil, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, a gente treme por dentro, né? Só a gente sabe, né? Parece que está todo mundo vendo a nossa tremedeira, né? Mas é só a gente ali. Né? A gente que é do futebol, isso é muito comum. A gente entra em campo ali pipocando, que nem a gente fala, né? Parece que vai dar tudo errado, é aquele sentimento ali que passa depois. Então ele era nessa condição. Então, como eu estou me sentindo? É em fraqueza, é em temor e tremor. Então, esse temor faz eu abrir mão de tudo aquilo que possa ser segurança para mim, para eu me entregar mesmo nessa insegurança, para que haja uma demonstração do poder de Deus e não do poder humano. Possa vir uma autoridade da parte de Deus mesmo, através da minha vida, e que possa ser influenciadora, inspiradora em profundidade, e não em superfície. Não que todo mundo me elogie e diga, não, olha, pô, que homem inteligente, que homem que tem currículo mesmo, que homem que sabe colocar as coisas. Não, isso é uma superficialidade, que não está errado. As pessoas têm que buscar esse conhecimento, esse aperfeiçoamento, isso é muito bom. Mas a essência é essa fraqueza, essa humildade, essa submissão ao trabalho apoiado na fé em Jesus Cristo. E aí entra falar de mistérios. E aí ele diz assim, né, que esse ambiente que ele está falando entre os perfeitos. E aqui é importante a gente escrever isso também. O que é esse perfeito, né? Por que ele fala entre os perfeitos, né? A gente já tem trabalhado isso. Porque para nós, né, se a gente pensar em perfeição, dentro dessa sabedoria humana, dentro dessa condição só intelectual, a gente vai pensar, é alguém que está minimizando o erro. Ele está chegando na perfeição. Esse cara é um sucesso, ele não erra. Mas quando ele fala os perfeitos, é aqueles que foram atingidos pela perfeição, porque perfeito é Deus. E o mistério é esse. É esses escolhidos que continuam sendo imperfeitos. Mas foram atingidos pela perfeição, pelo olhar, pela eleição de Deus. Então se tornaram agora uma família de perfeitos, gente perfeita, porque foi atingido pela perfeição. Então é isso que ele estava falando, é falando entre os perfeitos. Essa sabedoria espiritual. Por que é espiritual? Porque ela é racional, como nós estudamos já num domingo desses, né? Domingo retrasado. Nós estudamos sobre o raciocínio, a maneira de pensar e também
a afetividade, né? O emocional, que precisa estar envolvido, direcionado pelo espiritual. Então, esses são os perfeitos. Esses são aqueles que dá para falar em mistério, conversar essas coisas espirituais, profundas. Então, é isso que foi. Então, ele chegou ali para conversar e ele foi observando quem é que brotava com aquela fé em Deus. E não ele mesmo formando pelo seu próprio interesse. Então, esses são os perfeitos, que são os eleitos, que são sempre os separados por Deus, pela justiça de Deus, os justificados por Deus. Os que compreendem agora esses mistérios que ele fala. Então, um mistério é isso que estava escondido. Isso é importante a gente saber que não é um mistério pela dificuldade de compreensão, é pela impossibilidade de entendimento. Não é algo difícil de ser compreendido. É algo impossível de ser entendido. É uma impossibilidade. Por isso que tem que ser entre os perfeitos. A gente tem que observar aonde que a gente vai falando essas coisas, como é que a gente vai falando. A gente precisa ter a gente vai ganhando essa maturidade, né? E que não está ligado à sabedoria, porque tu vê que não é algo maior que nem os príncipes desse mundo, que daí seria aqui os mais capacitados, os mais elevados a nível curricular, né, e a nível de dom. Não é, nem esses aí, não é esse o critério. Eles não estão extinguidos também por causa disso, mas eles não estão habilitados por causa disso. Amém, queridos? Então, não é uma meritocracia. É justiça de Deus. Porque o príncipe deste mundo, nós sabemos que é Satanás. E ele, sendo Lúcifer, mesmo tendo toda a habilidade, toda a destreza nos céus, que ele era o anjo do céu, isso não fez dele apto a conhecer os mistérios. Então, não está ligado a mérito humano. Está ligado à justiça de Deus na vida de Jesus, sendo o nosso Cristo, que é a revelação desses mistérios. Então, o mistério é aqueles que compreendem. Por isso que a cruz está ligado, essencialmente, é a loucura da cruz, é os mistérios da cruz, é a mensagem da cruz. Então, a cruz ela é uma mensagem, né? Que é escândalo para os judeus e a loucura para os gentios. Mas ela é uma mensagem que, para os perfeitos, ela é coerente. Os perfeitos creem na mensagem que a cruz ensina. E esse é o mistério. Por isso que o mistério é tu crer nessa mensagem. Seria impossível, seria uma impossibilidade. Um homem crer, se ele não entrasse nesse caminho de homem perfeito. O homem perfeito é aquele que ele compreende espiritualmente esses mistérios. Então, esse é o homem perfeito, que o mistério é crer em Jesus, que é o homem, né? Como o enviado, o ungido de Deus, o Cristo, que faz essa ligação intelectual, a nível de mente. Ele faz essa ligação, Cristo, essa ligação no sentido de entender e de nos tornarmos participantes disso. Não é só por isso que não é só uma compreensão intelectual, né? O que a sabedoria humana faz para a gente é a gente poder absorver uma informação ou ter capacidade de absorver muita informação, até comunicar essa informação. Isso aí não é um problema. Isso aí os príncipes desse mundo conseguem fazer. Agora, tu te tornar essa informação é que ninguém vai conseguir fazer. Nós somos a mensagem da cruz. Amém, irmãos? Esse é o mistério. Nós somos o Cristo. Então, o Cristo nos liga como nos tornando Ele, pela fé. Nos dando essa natureza perfeita,
O homem perfeito não é um homem que age só instintivamente pela necessidade. Não é um homem que age só intuitivamente pelo interesse, mas é um homem que ele atua intencionalmente pela relação que ele tem com Deus. Aleluia. Ele não é instintivo, ele não é intuitivo, ele é intencional. Graças a Deus por isso. Então, esse homem perfeito, esse mistério, né? E aí ele começa a falar ali desse homem espiritual, que ele... Deixa eu ver, tem mais um tempinho aqui ainda. Desse homem que ele é espiritual, e ele fala que quem é que pode conhecer, quem conhece, quando ele fala, quem pode conhecer as coisas do homem, senão o espírito do homem? Assim, dessa mesma forma, só quem pode conhecer os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus. Então, o que ele está falando aqui é que, por exemplo, os nossos pensamentos, essas coisas ocultas dentro de nós, só nós mesmos, nós podemos acessar elas. Cada um sabe aqui dos seus pensamentos, das suas inclinações, dos seus desejos, das suas intenções, cada um pode identificar isso. Alguém de fora não pode identificar isso no outro. Assim também, a mente de Deus só pode ser interpretada, só pode ser conhecida pelo Espírito de Deus. E é esse Espírito que agora foi dado ao homem pela fé. Então, o espírito do homem que estava morto, que estava ali iludido por várias crenças, era uma fé morta, essa fé desperta, ela ressuscita. Então, a ressurreição de Jesus é a figura da ressurreição do nosso espírito que estava morto. Por isso que ele diz lá na cruz, agora eu entrego o meu espírito. Esse espírito morto, morre esse espírito, porque o espírito do homem está morto. E ele ressuscita quando há o derramamento do Espírito Santo. Aí esse espírito de alguns perfeitos ressuscita para poder ter a receptividade, para receber aquilo que Deus vai falar através do espírito dele. Por isso que antes a gente acreditava em qualquer coisa, nossa fé era em qualquer coisa. Nossa fé podia estar no santo tal, no espiritismo, no dinheiro, na beleza, na inteligência. Por isso que muitos desses príncipes do mundo, a fé deles, eles acreditavam na força que eles tinham, na intelectualidade deles. Porque quando ele fazia a comparação natural, ele se enxergava que ele tinha uma melhor condição. E aquilo ali era a base da vida dele, era o alicerce da vida dele, era onde ele tinha a plataforma da caminhada dele. E agora, quando esse espírito desperta e começa a ouvir, ele ressuscita e começa a ouvir a voz de Deus, começa a mudar muita cultura na mente dele, na filosofia dele. Porque a natureza dele vai começar a mudar agora. Agora ele começa a viver essa mudança. E aí diz que esse homem natural ele não consegue entender, é impossível, mas o homem espiritual ele entende. E aqui eu quero trabalhar com 3 categorias com vocês. Que a gente possa anotar aí 3 categorias espirituais. Então escreve aí categorias espirituais. A primeira categoria que eu quero conversar um pouquinho aqui é a categoria do homem natural. O homem natural, ele é aquele homem que não foi ainda regenerado. Lembra que nós estudamos a regeneração e a justificação, aquele livro? Então, esse homem natural ele não foi regenerado, ele não foi gerado de novo. Ele é um homem natural. Então, ele tá destituído do Espírito, ele não tem acesso ao que o Espírito Santo está falando, porque o Espírito dele está morto, morreu.
Então, esse homem é um homem que ele não aprecia o evangelho. Ele é um coração que não se volta para o evangelho, para as coisas de Deus, para a palavra. A própria vida de Jesus não tem muito sentido para ele, a não ser um espírito, um sentido de comoção, de um homem que foi lá um superdotado. Às vezes, quando o nosso homem ainda ele é um homem natural, que ainda não foi regenerado, olha as coisas com superficialidade. Então, olha Jesus lá longe da história, um homem lá que passou meio louco de repente, tinha poderes especiais de fazer milagre. Algumas coisas são mentira também, que se fala dele, isso é história de homens, porque a Bíblia também foi escrita por homens. Então ele não aprecia isso, não tem sentido para ele. Por quê? Porque ele está impossibilitado de conhecer essas coisas. E isso a gente precisa ter muito claro, irmãos. Às vezes a gente é muito duro com as pessoas que estão impossibilitadas, as pessoas estão deficientes, e a gente está sendo cruel. A gente precisa ser maduro para entender na nossa relação com Deus. Como é que se faz essa proclamação, esse evangelismo? É isso que Paulo está falando. Então, esse homem natural, essa primeira categoria, é um homem que está totalmente destituído. Então, ele é um homem rebelde. Escreve aí do lado. Homem natural, não regenerado, rebelde, órfão. É um homem órfão, por isso que ele quer ficar sozinho. Ele gosta de ficar sozinho, ele não quer ser... Ele não quer que ninguém dê limite para ele. Ele não reconhece a figura paterna. É um homem órfão, é um homem incrédulo. O evangelho não tem sentido para essa pessoa. Ou tem um sentido distorcido. Então, esse é o homem natural. O segundo homem, né, que daí já é um homem regenerado, mas é um homem ainda carnal. Então, escreve aí, homem carnal. Seria uma segunda categoria num estágio ordenado. Que eu vi aqui, né? Que daí o que é? Um homem que já teve ali uma experiência, que já despertou um pouquinho, que já conhece as coisas de Deus, que a fé já está um pouquinho mais refinada, já se volta para Jesus, já entende, já começa a ter um pouco de vontade de estar com os irmãos, já ouve uma palavra mais de bom grado, já escuta as coisas e tem algum sentido para ele. Ele está agora numa caminhada, ele nasceu já de novo, mas ainda a carnalidade dele prevalece. Como é que a carnalidade dele prevalece? Tu percebe que ele ainda é egoísta, ele ainda busca os seus direitos, vai escrevendo isso assim, querido. Então, esse homem carnal, tu vai perceber na caminhada com ele, ele pode até falar ali da Bíblia, ele pode até falar ali de algumas coisas, ele pode até pregar, pode até fazer algum serviço ali, mas tu vai perceber que ele é egoísta ainda, que ele se preserva, que ele não abre muito o coração dele, que ele ainda dá um carteiraço, que ele é isso, aquilo, aquele outro. Ele ainda busca os seus direitos, vive conforme os seus interesses. Tu vai perceber que ainda que ele tenha ali uma familiaridade com o evangelho, que ele crê, ele já crê, mas ele ainda está em desenvolvimento. Não é como o homem natural, que tá morto, né? Esse aí já nasceu, mas está em desenvolvimento. Esse precisa de ensino, esse precisa de acompanhamento, esse precisa de ajuda, precisa de oração. É muito importante a gente se identificar ainda com esse homem carnal e começar a procurar ajuda também. Humildade, perceber algumas coisas, e o Espírito mesmo vai fazendo a gente perceber algumas coisas.
Espírito mesmo já vai trabalhando com a gente, ele vai entrando na gente e vai comunicando, a gente vai percebendo, poxa, olha. Só que esse homem que é carnal, mas ele já está com uma relação, ele está apto a aprender, a ser disciplinado, a ser ensinado. Ele é um filho. Ele é o filho. Então esse é o homem carnal. Amém, querido? Então, primeiro é o homem natural, depois o homem carnal, e vem uma terceira categoria, que é o homem espiritual. Que é o homem carnal, que ele cresceu, ele era natural, completamente natural, agia instintivamente. Depois ele ficou um homem carnal, que ainda tinha alguma intuição ali, intuía algumas coisas ali, percebia algumas coisas ali, mas por intuição, até que ele chega a uma estatura de maturidade, que ele se torna um homem espiritual. Agora ele começa a ter discernimento, agora ele começa a entender as coisas de Deus, agora ele começa a entender propósito, ele começa a entender destino, ele começa a entender identidade, ele vai conhecendo melhor, ele não é mais órfão agora e nem é um filho pequeno, agora ele é um filho mais velho, um filho adulto, um filho responsável com a herança do pai. Essa é a expressão do Paulo. Então, Paulo é esse homem espiritual. Qual é a expressão do homem espiritual? Por que ele é um homem espiritual? Porque é um homem que agora já abriu mão da sua sabedoria humana, já tem coragem de se declarar que está andando ali em fraqueza, em temor, não fica dando carteiraço. É um homem seguro de andar nesse ambiente de aparente insegurança. É um homem que tem coragem agora para perder, para sofrer dano, para ser perseguido, para fazer coisas que não é da vontade dele fazer. Esse é um homem mais maduro agora. O homem responsável, o homem que vai estar com os irmãos dele, que vai querer encontrar os perfeitos, que vai estar na caminhada dele da vida agora, ele está no emprego dele, não é mais pela insegurança de quem precisa ter uma profissão, de quem precisa ter um salário no final do mês. Ele se liberta dessas coisas que eram segurança para ele quando ele era natural e ainda também quando ele era carnal. Agora a maneira dele andar mudou. Então agora ele anda como Paulo andou ali. Eu fiquei 2 anos aqui com vocês, andando aqui por uma fé, alicerçado naquilo que eu cria, na relação que eu tinha com vocês aqui e naquilo que vocês iam desenvolver. Então o homem espiritual, ele começa a querer encontrar agora lugares aonde ele pode ser uma influência como ele foi influenciado. Onde ele possa ser uma paternidade quando ele, quanto órfão, foi adotado pelo espírito de adoção. Então, este é o homem agora que ele atingiu uma estatura que está apto a formar outros homens, outras famílias. E essa agora passa a ser a vida dele, é o motivo da vida dele. E aí ele ganha uma capacidade de resistência, porque agora, como é espiritual, ele vai ser perseguido, ele vai ser resistido com muita veemência, ele vai ser alvo de mentira, vai ser alvo de calúnia, de injúria, ele vai ser defamado. Vai haver uma difamação na caminhada dele. Mas ele, na comunhão, ele vai entendendo essas coisas, ele não tem mais medo de se expor, ele não se preserva, ele não pensa mais em si como quem se protege, mas ele pensa em si como um elemento de cumprir um propósito que estava no coração de Deus. Porque daí chega no último versículo, né? Esse homem que discerne tudo muito bem. Ele não é necessariamente um homem muito inteligente.
Ele não é necessariamente um homem muito forte. Ele não é necessariamente um homem, eu estou falando aqui, espécie, né? Deu uma parada para mim aqui, falhou para vocês e também? Não? Tá tudo certo? Deu uma congelada para mim, achei que tinha parado para vocês. Ele não é um homem necessariamente que tenha uma aparência de formosura. Não. Mas ele é um homem que tem a mente de Cristo, que está apto, em submissão, em humildade e fraqueza, a viver o que Deus pensou a respeito dele. Por isso que esse homem que discerne tudo, ele é um homem que a perfeição dele está na interioridade dele. Perfeição dele naquilo que ele possa apresentar externamente, que seja visível. Por isso que eu quero concluir voltando ali no versículo 9, que diz que não é que aquilo que o olho não viu, que o ouvido percebeu, que ele faz uma referência ao que fala lá em Isaías. Eu quero que tu volte lá em Isaías comigo, pelo menos anota aí, não precisa nem abrir lá em Isaías 64. E presta atenção no que eu vou ler aqui, porque Paulo está fazendo uma referência a esse texto aqui, que um antepassado dele, um irmão antepassado dele, estava falando pelo mesmo Espírito, com letra maiúscula, ao Espírito, com letra minúscula do Isaías. 64:1, ele diz assim: ó, fendestes os céus e desceste. Se os montes tremeram na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na sua presença. Quando fizeste coisas terríveis aqui no sentido de maravilhosas, né? No sentido de coisas visivelmente impressionantes. E aí a gente pode ler misteriosas, né? Aleluia. Que não esperávamos. Desceste, oh Jesus, esse é o Jesus. Esse é o Jesus sendo Cristo. Que era o Filho descendo, cheio de graça, com todas as virtudes de Deus. Desceste, os montes tremeram na tua presença. Aí ele cita aquele versículo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Olha o homem espiritual aqui. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo pecamos, temos pecado e havemos de ser salvos. Ele está falando da justificação. É um homem humilde, que está em fraqueza, que está em temor e temor. Está dizendo, há muito tempo pecamos. E com esses homens que continuam pecando, eles podem ser salvos? Que aqui ele já está falando do Cristo. Sais ao encontro daquele, não, o 6. Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa de nossas iniquidades. Essa era a sensação. A imundícia, a justiça própria, meritocracia, assim nós éramos. E Deus estava preparando. Qual era o trabalho de Deus? Deus que estava trabalhando era para dar para a gente Jesus, esse homem, esse nosso irmão mais velho, que era o Cristo. E que daí sim seria a revelação. Aquilo que estava escondido seria revelado. E nós veríamos e nos alegraríamos e nos assombraríamos e nos vermos tão pecadores, tão inaptos e agora salvos.
e agora entendendo coisas que seriam impossíveis de nós entendermos. De enxergarmos Jesus agora de uma forma tão próxima da gente, a ponto de nós sermos uma parte dele, como Cristo. E nos sentimos mesmo com toda a nossa limitação, há uma esperança de possibilidade de sermos uma expressão de Deus aqui nesse lugar, andando pelos caminhos, percorrendo esses caminhos com Deus no coração, entendendo que podemos ser sim um testemunho de alguém que foi transformado na natureza e não só mudado no comportamento, mas alguém que se apresenta agora como uma nova criatura. Essa é a nossa esperança e é assim que eu quero finalizar, porque é coisas que vai além daquilo que é sensorial, daquilo que é os sentidos, né? Quando ele fala aquilo que o olho não viu, ele está dizendo que tem coisas que vão além dessa visão que a gente vai perdendo. Essa visão a gente vai perdendo. Eu já tenho que usar óculos, provavelmente vou ter que ano após ano ir aumentando aí o grau para poder enxergar, mas o coração, o meu olhar vai se expandindo cada vez mais para poder entender esses mistérios. O ouvido, a gente vai perdendo a audição, né? Mas o ouvido espiritual, aquele que ouve a voz do Espírito, vai ganhando mais sensibilidade, vai ficando fino a ponto de ouvir um cicio e entender, é o Senhor, é o meu Pai. É o meu Pai falando, porque agora eu não sou mais órfão, e agora eu não sou mais carnal também. Me tornei um homem espiritual, apto a proclamar as coisas que eu tenho ouvido. Por isso que aquilo que eu ouvi, eu também vos entreguei. Então, eu quero finalizar assim, queridos, que tu entenda que nós não somos esse arrogante, esse prepotente que nós éramos, que achávamos que podia dar ordens para Deus, achávamos que podia instruir o Senhor, achávamos, e quem sabe ainda achamos, né, que podemos dizer para o Senhor o que é melhor para nós. Podemos falar para o Senhor, exigir do Senhor de forma muito imatura, irresponsável, porque não quer assumir o seu papel na sociedade, não quer assumir o seu papel na cidade, não quer percorrer as Corintos que estão à nossa frente, na nossa jornada. E as Corintos, o Corinto não é uma cidade, às vezes é uma família, às vezes é uma pessoa, e que a gente ainda está irresponsável porque está achando que está escolhendo, está instruindo. E aí no final ele diz, quem é que pode conhecer a mente do Senhor para instruir ele? Não tenta instruir ele, isso não é uma fé madura. Dizer para o Senhor o que ele tem que fazer para ti. Não. Essa fé madura é aquele que não quer estar em Corinto, mas pela voz de Deus, no ouvido bem afinado, fica, obedece, faz, fala, persevera, se relaciona, ensina, instrui, dá testemunho, se envolve. É esse que nós somos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é essa, que faz tremer todas as nações, como Isaías viu há milênios atrás. Ele viu isso. O Espírito de Deus mostrou para o Espírito dele que as nações iam tremer, que os céus iam estremecer, que os montes iam... Ele viu Jesus. Ele viu Jesus, mesmo sem ver. Paulo também viu Jesus, mesmo sem ver. Tu também viu Jesus, mesmo sem ver. Para poder ser uma expressão dele na comunhão. Cristo é a comunhão. Por isso que é muito bom a gente agradecer por esse tempo aqui sempre. Amém, meus amores. Saudade sempre de todos vocês. Que bom a gente poder estar juntos de novo aqui, perseverando. Eu louvo muito a Deus pela tua vida e agradeço por quanto a tua vida é importante na minha vida. Quanto a tua vida tem sido provisão na minha vida, na minha casa, de vários aspectos. Vocês têm cuidado da minha vida, têm cuidado da minha casa. E eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe vocês, meditem nessas coisas, essa viagem aí, junto com o nosso irmão, que apesar, tu vê que Isaías estava tão longe dele, né, na contemporaneidade, mas estava tão próximo pelo Espírito.
Assim parece que a gente está tão longe de Jesus, lá de Paulo, mas tu vai perceber que tu está muito próximo pelo Espírito. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, uma boa noite para todos aí, no nome de Jesus. Um beijo.